Eu faço a prece para a gente começar, então. Tá bom? Tá bom, meu amigo. Querido Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que tu nos concedeste nesta existência do contato com a mensagem espírita. A chance de descerrar diante dos nossos olhos esse mar de conhecimentos espirituais que nos ajuda tão profundamente a reorganizarmos as nossas emoções. Que as tuas bênçãos e a tua misericórdia estejam sobre nós, Senhor. E que tu abençoes o nosso estudo, que honra a tua lei e que celebra a continuidade da vida e a perpetuidade da felicidade no coração das criaturas. Então, deixa eu contar para você, Cris. Nas últimas semanas, nós temos trabalhado mais o capítulo para você e para os outros que estão conosco aí assistindo. Nas últimas semanas, nós temos trabalhado mais o livro de Pedro Granja, Afinal, Quem Somos, no seu capítulo 14, que é um capítulo onde Pedro Granja abre o elenco das pesquisas mais significativas, acontecidas principalmente no século XIX, mas também coisas que aconteceram no século XX, porque a obra de Pedro Granja é de 1948, então ela tem uma visão bastante abrangente do que teria acontecido na primeira metade do século XX e também o que acontece no século XIX, com as pesquisas que foram feitas nesse período. Muito bem. E aí ele categoriza esses sábios por países. Sim. Nós já visitamos os pesquisadores ingleses e americanos, norte-americanos, já estivemos vendo os franceses, e agora nós temos hoje a missão de avançar daí para frente, vendo os italianos, os alemães, os outros que também foram tão importantes nesse trabalho. Só que antes de começar, eu queria fazer uma reflexão inicial no seguinte sentido. Às vezes, quando a gente não tem essa informação que a obra de Pedro Granja nos oferece, nos fica a sensação de que foram poucas pesquisas, foi pouca gente, que a academia não soube, que foi uma coisa assim na paralela, que pessoas notáveis não estiveram participando dessa discussão, o que é absolutamente errado. Por quê? Foi um volume grande de pesquisadores, não foram pesquisadores periféricos, foram pesquisadores do centro da pesquisa, os grandes nomes do século XIX, e a abundância de material é absurdo. É absurda a quantidade de pesquisa, de texto, de obras, de pesquisas que foram feitas, e hoje a academia simplesmente engavetou todo esse material e não acessa isso porque, de certa maneira, isso colide com alguns interesses, e a gente até entende, Cris, porque a religião pisou muito na bola durante os séculos anteriores. Então, a ciência tem até medo da religião. Então, não mexe com isso, não dá asa para eles, para que eles não voltem para a ribalta e nos oprimam novamente. Então, se a gente está com poder, vamos amassá-los, porque já vivemos a tirania da religião durante mais de um milênio. Não está na hora de soltar esse dragão que a gente conseguiu amarrar. Então, a gente percebe isso acontecendo e as pesquisas, elas, embora sejam bastante abundantes, elas são ocultas, as pessoas se fazem cegas e surdas a todo esse material, mas as pesquisas continuam acontecendo. A gente tem hoje também novas pesquisas no campo da experiência de quase morte, que é uma nova onda de pesquisa que, de repente, vai chegar a um novo resultado aí para a nossa sociedade. Mas o século XIX tem muita gente boa e tem muito material interessante produzido, né? Vimos aí os ingleses, americanos, franceses, e nos falta ver as pesquisas feitas pelos alemães.
Nós marcamos passo para não entrar nos alemães, para que você pudesse pronunciar o nome deles. Sei. Olha, esses caras... Não, é interessante porque realmente eu pude fazer uma varredura muito rápida hoje para esse encontro aqui com vocês. Evidentemente que eu li sobre os alemães, isso que você está explicando, que a gente vai mergulhar nessa relação que o Gramsci estabelece sobre os sábios alemães, os pesquisadores, enfim, e depois a gente entra nos italianos e, por fim, ainda temos os russos, né? Então, vamos tratar desses 3 países hoje, né, da contribuição desses 3 grupos, né, de pesquisas vinculadas a esses 3 países. Agora, no tocante a isso que você nos fala, é muito interessante quando a gente volta lá na primeira edição da Revista Espírita, de 1858, em setembro de 1858. Aliás, eu sempre revisito esse texto de Kardec, porque ele vai nos falar sobre a propagação do espiritismo. E aí, Elahá, olha como é genial o que Kardec nos fala, exatamente sobre esse período do eclodir da pesquisa espírita, da ciência experimental, né? No tocante a também aqueles que participavam e aqueles que se interessavam pelo lançamento da Revista Espírita. Eu separei aqui esse trechinho só para vocês entenderem e verem novamente comigo esse pensamento de Kardec e o quão ele estava feliz por ser cientista, né? Por estar conquistando também esse espaço de fala junto ao meio científico com a publicação da Revista Espírita. Ele diz exatamente isso que você acabou de nos falar, que o espiritismo ele toca as camadas intelectuais. A qualidade dos adeptos do espiritismo, diz Kardec, merece particular atenção. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade, entre gente iletrada, quer dizer, e aí, quando ele faz fala essa frase, coloca essa frase, o seu pensamento, vale uma ressalva. Kardec ele não está sendo preconceituoso chamando as pessoas iletradas de inferiores. É toda uma forma da tradução, é toda uma forma de estruturar o pensamento, né? Depois a gente pode até falar melhor sobre isso. Mas ele diz não. Né? Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde não. Esses pouco ou nada se preocupam com o espiritismo. Eram pessoas que estavam mais ligadas ao fenômeno, né? ao colorido do fenômeno, sem se interessar pelas causas do fenômeno. Talvez, dificilmente, diz ele, dele tenham ouvido falar, inclusive. As mesas girantes talvez tenham encontrado entre eles poucos praticantes. Até aqui, os seus prosélitos estão nas primeiras camadas da sociedade, entre as pessoas esclarecidas e entre os homens de saber e de pensamento. Aí ele começa a falar desse grupo dos sábios. Além disso, e isto é um fato notável, os médicos que durante tanto tempo moveram uma guerra encarniçada em relação ao magnetismo, que é base para o pensamento e para a prática mediúnica espírita, aderem sem dificuldade a esta doutrina. Contamo-los em grande número entre os nossos assinantes, tanto na França quanto no estrangeiro, em cujo número também se acha uma grande quantidade de homens superiores, e aí vai, de novo, a observação, inferior, superior, não tem a ver com nenhum tipo de preconceito, sob todos os aspectos, celebridades científicas e literárias, altos dignatários, funcionários públicos, oficiais generais, militares, negociantes, eclesiásticos, diz Kardec, e magistrados. Então, meu amigo, realmente a noção espírita, o conteúdo espírita passou a ecoar dentro desse grupo de pessoas. A gente
a gente vai percebendo que era como se fosse uma espécie de desafio da época, em termos da fronteira do conhecimento. Porque quando nós olhamos a formação dessas pessoas, eles não são de uma área só. Tem astrônomos, tem filósofos, tem físicos, tem químicos, médicos, biólogos. São as mais diferentes formações. Era uma onda de pesquisa que afetava as várias áreas, né? Químicos estudavam químicos, físicos, cada um a seu turno, investigando o fenômeno pela sua ótica, trazendo a sua contribuição dentro da esfera de conhecimento que tinha. Porque era como se fosse assim, a humanidade nunca tinha tido a chance de investigar o fenômeno espiritual, porque ele estava restrito ao ambiente religioso, não podia ser tocado. Agora ele perdeu a sua atmosfera mística, sagrada, sacralizada, miraculosa, e nós vamos pegar um bisturi, nós vamos sarjar esse fenômeno, vamos abrir, vamos olhá-lo por dentro, o que é que tem, como é que é isso. Aí o que você observa? Você observa ali que esse fenômeno que antes estava na conta do fantástico e do miraculoso, ele perde essa aura, e os cientistas, nós vamos investigar sim, cada um da sua forma. E os trabalhos produzidos são exatamente considerando as suas áreas de formação, o que dá uma riqueza muito grande para tudo que foi produzido, porque cada um traz a sua gota de análise de acordo com a área de formação que participava. Então, eles vão tendo o olhar do técnico sobre aquele fenômeno. Mas isso aqui não pode ser. Não, mas aquilo ali também não pode ser. Por exemplo, tem um experimento que acontecia muito nessa época, que era... Até comentamos isso numa outra live, quando falamos da figura de Charles Richer, que era a água de barita. Pegava um pouco de água, misturava óxido de bário e dava para o espírito soprar. Quando o espírito soprava a água de barita, saía gás carbônico da respiração dele e reagia com o óxido de bário e formava carbonato de bário que precipitava no fundo do vaso. E aí ficava água límpida em cima e embaixo o pó branco. E eles ficavam desesperados. O espírito respira, ele respira. Não é uma visagem, não é um fantasma. É alguém que está promovendo o fenômeno da transformação de oxigênio em gás carbônico. Então, é uma coisa, cada um a seu turno, trazendo suas leituras do ectoplasma, dos fenômenos de materialização. Muito, muito impressionante as contribuições desse período, né? Aliás, né, Larra, foi Charles Richer que cunhou a expressão, ou nos trouxe a expressão, a palavra ectoplasma, né? Sim. Dando ali toda uma explicação do fenômeno, como ele acontece, a partir de que origem acontece o processo de materialização, né? Que alguns estudiosos, alguns praticantes, de forma mais assídua, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Lar de Frei Luís, não vinculado ao movimento espírita, mas uma casa de muita tradição, onde ocorrem até hoje inúmeras reuniões de materialização voltadas para a cura. E os nossos companheiros lá do Lar de Frei Luís, quando eles se referem à materialização, que era um fenômeno que marcava, né, a estrutura do trabalho, dos trabalhos mediúnicos nesse momento inicial, da jornada pela mediunidade, né, do efeito físico, os companheiros do Lar de Frei Luís se referem à materialização como um fenômeno de ectoplasmia, que, aliás, é uma expressão também recomendada pelo grande doutor Jorge Andréa, no final do capítulo, né, Ilarra? Depois a gente vai falar sobre isso, mas só me lembrando desse atestado de Granja, ele diz, olha, eu falei de todos os países, eu vou me furtar
a falar dos brasileiros. Porque se eu for falar dos brasileiros, eu vou estar talvez incorrendo em alguma injustiça, em um esquecimento de citar algum nome, né? Eu achei tão bonito, tão bacana essa postura dele, né? De não citar os brasileiros, dizendo, olha, busquem nas federações espíritas dos seus estados, busquem na Federação Espírita Brasileira e vocês vão saber quais nomes compõem essa lista, né? Então hoje, no Rio de Janeiro, nós ainda temos esses fenômenos de materialização acontecendo atualmente, né? O Lar de Frei Luiz, ele trabalha na recepção do público, né? Que vem dar a dinâmica de atendimento da casa todas as quartas-feiras, e quinzenalmente aos domingos. Tem todo um calendário particular que é divulgado. E aí existem várias salas voltadas para a cura, né? As pessoas elas são atendidas nessas salas de atendimento de acordo com a dificuldade que elas trazem de saúde, e existem também processos de triagem para que algumas pessoas doentes terminais, situações especiais que demandam uma atenção especial, sejam marcadas para as reuniões de materialização. Aí esses pacientes são levados para a materialização e são atendidos na materialização. E ali ocorrem cirurgias espirituais. É fantástico. E eu vou falar sem conhecimento de causa, tá? Vou falar sem conhecimento de causa. Eu levo uma pessoa para uma reunião onde tem um médium de materialização, não significa necessariamente que um espírito irá se materializar. Isso. Mas que o ectoplasma será utilizado na recomposição de tecidos, na possibilidade de restauro de alguma coisa. Então, eu posso, como médico espiritual, colocar um grampo para estrangular um tumor, eu posso fazer uma sutura num espaço que esteja rompido, uma gastrite que possa estar com problema, eu posso fazer ali uma ação cirúrgica que diminui ou fecha um determinado ponto de fragilidade. Então, existem muitas possibilidades para que as pessoas não fiquem com aquela ideia pequena de que um médico vai se materializar, o médico vai pegar um bisturi e um médico materializado vai operar. Às vezes, as cirurgias são feitas sem a necessidade da apresentação física de um espírito desencarnado, mas na ação direta, mediúnica que acontece, né? É isso. Olha, o Fran Carlo está lembrando aqui, Fogaça, que o doutor Paulo César Frutuoso, né, companheiro nosso de trabalho no Lar de Frei Luiz, à época que eu tinha o privilégio de poder participar, ele fala muito sobre essa dinâmica, né, Larra, do processo de reuniões de cura vinculando aos efeitos físicos. Inclusive, o fundador da casa do Lar de Frei Luiz, doutor Luiz da Rocha Lima, e aí a gente está falando de homens técnicos também, ele era químico. E ele recebe essa missão, né, de fundar o Lar de Frei Luiz, leva com valentia essa tarefa, e depois se soma a companheiros que vão ali fundar a casa. Dr. Lauro Neiva, também um grande psiquiatra, né? Ele vai se somar a essa equipe e formam ali o grupo inicial do Lar de Frei Luiz. E quando começam a travar contato com a espiritualidade que ia trabalhar nesse binômio com eles, aparece para essa fileira do trabalho o Dr. Frederick von Stein, já que a gente está falando de alemães hoje. Ele foi um espírito vinculado à Segunda Grande Guerra Mundial e ele praticou muitas atrocidades enquanto alemão, médico alemão, na Segunda Grande Guerra Mundial. E aí ele se apresenta no Lar de Frei Luiz como um grande inimigo da esse inimigo.
inimigo da casa, perseguidor da casa. E ele vai sendo trabalhado, vai sendo esclarecido nas reuniões de desobsessão, e ele se rende. Ele se rende. Depois de um longo processo de esclarecimento. Linda isso. Já a questão da proposta da casa, de socorro às almas, de cura, né, de prática de amor, né? Aliás, o lar de Frei Luiz é conhecido como minicidade do amor. E o Dr. Frederick von Stein, exatamente por conta desse histórico médico que ele carreava na época da Segunda Grande Guerra Mundial, ele se coloca como um tarefeiro na equipe dos médicos espirituais da casa e assume a coordenação médica da equipe espiritual e passa a trabalhar com um médium de efeitos físicos no lar de Frei Luiz, Gilberto, esqueci o nosso sobrenome agora, mas foi o mais recente, né, que desencarnou, deve ter uns 10 anos, o médium Gilberto, e ambos formavam uma dupla. Eu participei das reuniões de materialização com o médium Gilberto na cabine e o Dr. Frederick von Stein andando entre nós, atendendo pacientes na maca. Para. É impressionante. Não, peraí. Você assistiu reuniões de materialização? Eu participava da equipe de apoio, né? Porque essas reuniões de materialização, elas demandam, como você vinha falando, muita sessão de ectoplasma. Então, muitos médiums de efeitos físicos são convidados a integrar uma plenária, digamos assim. O médium que vai ter uma interação maior com o espírito que vai se materializar, ele fica na cabine e tem toda uma equipe de apoio ali, cedendo ectoplasma também. O Dr. Paulo César Frutuoso participava conosco, né? Eu participava, na verdade, com ele, compunha essa equipe. E aí, o Dr. Frederick von Stein, ele sai da cabine, ele anda entre nós, ele opera as pessoas. E nesse operar, né, ele explicava muito o que ele fazia, o processo. E aí, como você explicava, Elahá, às vezes o paciente ele tem uma neoplasia, ele tem um tumor. O Dr. Frederick von Stein, ele se utilizava de toda aquela produção energética, de fluidos, de ectoplasma, de tudo. E o que ele fazia? Ele desmaterializava a massa, o tumor, e fazia um enxerto celular, também utilizando a produção ectoplasmática do grupo. Então, às vezes, os pacientes eles saíam dali já cirurgiados, em um processo de desmaterialização e depois de um processo de enxerto de tecido, um enxerto celular, colocando ali naquele local afetado pelo tumor um novo tecido. Ali, na hora. É fantástico. Essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Essa ciência do espírito que tem muito ainda para a gente descobrir e conhecer. Né? Nós vamos ter, na medida que a gente for lendo o livro do Granja, não nesse capítulo 14, que vai até o capítulo 20, então tem muita coisa de pesquisa para ser estudada por nós, mas eu vou até me antecipar. Tem um caso que ele conta... Não é ele que conta. Acho que quem conta isso é Gabriel Delane, no Fenômeno do Espírito. Agora não estou lembrado. Mas a história é a seguinte. Havia um médium de materialização que produzia a materialização de espíritos. E aí o pesquisador resolveu fazer o seguinte. Eu quero provar que esse espírito materializado é feito a partir do médium. Então, o que ele faz? Ele pesa o médium antes da reunião. Na hora que o espírito está materializado, ele pesa o espírito e pesa o médium durante o fenômeno, para dizer que o peso do espírito somado com o peso do médium durante o transe é o peso do médium no início da reunião. Ele fez isso várias vezes, nunca deu certo. Sempre o peso do espírito era maior, o peso do espírito, somado ao peso do médium
durante o transe era sempre maior do que o peso do médium. Não batia, não era coerente, porque o lógico seria que o peso de um mais o peso do outro fosse igual ao peso do início, né? Nunca batia. Fez várias vezes, nunca dava certo. Aí um dia ele teve uma ideia. Eu vou pesar todo mundo antes e vou pesar todo mundo durante. Aí ele pesou todo mundo antes e deu uma quantidade de quilos. Quando o espírito estava materializado, você agora pesa todo mundo de novo e pesa o espírito. Aí a conta bateu nesse fenômeno que você está falando. Ou seja, cada um doava 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, sei lá, e aí nessa doação não perceptível, porque é uma doação de ectoplasma muito pequena, então você não percebe os cordões de ectoplasma saindo, mas vai se aproveitando aquilo e vai somando para a composição da, entre aspas, massa que o espírito vai apresentar. Então, quando você junta todo mundo, aí pá, bate, ou seja, cada um que está no trabalho de suporte doa um pouquinho, o médium ostensivo de materialização vai doar a grandíssima maioria do peso, e aí chegamos a um resultado que a gente queria, né? Mas é um experimento bem interessante nesse sentido. E aí ela tem a ver também com o que a gente vem fazendo aqui, né? Nessa nossa proposta de encontros. A gente acabou, não, a gente já tem um tempo isso, mas falamos, né, no A Caminho da Luz, dos povos, das tribos, né? Das comunidades que marcaram a história da humanidade quando estudávamos A Caminho da Luz juntos. E eu me lembro que falávamos chegamos a falar dos cátaros em um dos nossos programas. E por que eu estou lembrando disso? Porque tem a ver com o Dr. Frederic von Stein e dessa minha experiência junto ao Lar de Frei Luís. O meu primeiro encontro com ele foi muito emocionante, muito emocionante. Eu me lembro desse dia e eu sempre me recordo em pensar o seguinte: se eu não fosse espírita, eu me tornaria espírita, pelas evidências. Daí porque a pujança desse primeiro momento do espiritismo ter sido apresentado nesse planejamento estratégico através dos efeitos físicos. Porque é impossível, e amigos, uma pessoa não se render à contundência de um efeito físico. As evidências. As evidências de um efeito físico. E aí, só para rapidamente contar essa minha história, que foi muito comovente, eu estava extasiada, né? Era a primeira vez que eu via um espírito materializado na minha frente sair de uma cabine de materialização, caminhar pelo espaço, pelo ambiente. E aí, eu sabia que era o Dr. Frederic von Stein, que era ele que trabalhava com o médium Gilberto. E sabia que ele era alemão, porque já havia lido o livro do Luiz da Rocha Lima, que conta essa história toda. Sabia da história do espírito, né? Eu falei, puxa, se ele é alemão, minha inocência, ele deve estar com saudade de ouvir alguém falar alemão com ele, né? Como se na espiritualidade não falassem idiomas, né? E aí, eu mentalmente, olha que burrice minha, né? Mentalmente, eu comecei a me comunicar em alemão com ele. E aí disse, olha, eu te admiro muito, eu gosto muito, eu te amo, meu amigo, né? Estamos nessa trajetória de trabalho espiritual juntos. E depois que eu plasmei, né, a minha ideia, foi um processo de ideação, eu mentalmente conversando com ele. Quando eu parei de pensar isso, amigos, ele para, ele estava fazendo alguma coisa nas macas, ele para, se coloca mais assim, né, mais para cima, olha para frente, na minha direção, e ele segura na mão, faz segurar na mão nesse momento uma placa, como se ele estivesse carregando uma lanterna de mão antiga, iluminada. E aí, essa lanterna, era verde. Era uma materialização, inclusive, luminescente, verde, de cor verde, iluminada. E aí ele segurava essa lanterna que foi se transformando num quadro iluminado. E nesse quadro iluminado, olha que emoção,
eu comecei a ver se formar a cruz dos cátaros, que é uma cruz diferente da cruz cristã, porque ela tem um abaulado nas pontas, né? Ela é uma cruz, mas ela tem cruz cátaras. Quem tiver curiosidade, coloca aí no Google que vocês vão ver a imagem. E aí, dentro desse quadro iluminado, forma-se a luz, em luz, a cruz cátara. E ele começa a caminhar na minha direção. E eu começo a perceber na emanação mental dele dizendo: é um reencontro. Estivemos juntos lá. Cara, que louco. Olha, é loucura, é uma coisa assim linda, tocante. Aí eu me derramei em lágrimas, né? Porque olha, você falando que a cruz era verde, eu perguntei, mas só para confirmar. Mas o professor Severino Celestino esteve me contando que ele participou de uma reunião. Ele disse assim: foi a reunião mais emocionante da minha vida. Ele disse: olha, eu já vi muita coisa em termos de reunião mediúnica. Mas ele participou de uma reunião que ele disse que estava tudo escuro. Aí, de repente, o médium passou o dedo assim na mesa e aonde o dedo dele ia passando, uma luz fosforescente ia saindo do dedo dele. E tudo que ele tocava ia ficando fosforescente. Aonde a mão do médium passava, então aquela fosforescência foi passando de uma coisa para outra, e era sabe, ele diz assim, aquele verde que a gente via nos relógios antigos, sabe aqueles relógios antigos que era fosforescente, que quando apagava a luz ficava aparecendo os números? Ele disse: é exatamente aquilo, fica tudo escuro e o verde sobressai na escuridão, porque ele armazena a luz. E aí ele disse assim, com o tempo, a toalha do centro ficou toda marcada, porque onde a mão dele pegava, as marcas fosforescentes iam se espalhando, iam se multiplicando. É muito impressionante. E quem teve a oportunidade de participar de uma reunião de materialização vai entender, sabe, Elahá e amigos, esse planejamento espiritual do porquê ter sido assim o começo, por que ter sido esse o início, e por que essa invasão organizada, o porquê das mesas girantes. E nesse momento que a gente está se debruçando hoje, né, do século XIX, com esse eclodir da ciência experimental espírita, do porquê de toda essa reunião de esforços desses cientistas, desses sábios, em provar a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Né? É muito bacana, né? É muito bacana. E fora, eu não sei se você vai comentar, Elahá, fora os sábios, né? Não só os sábios das ciências exatas, quanto os sábios, no caso da Alemanha, da filosofia, né? E aí a gente pode falar um pouquinho do Kant, né? Immanuel Kant, né? Que é o famoso filósofo, né? Que tem até escolas filosóficas baseadas no pensamento de Kant, né? Mas já a gente fala disso. Queria te passar a bola aí. Então, já vamos falar dele, mas eu quero só fazer um comentário de um outro filósofo que a gente teve a chance de ver entre os ingleses, que era William James. Ele dizia o seguinte, olha o raciocínio dele. Ora, se já se fala sobre imortalidade da alma desde o princípio da história da humanidade, diversas culturas, diversos homens, todo mundo fala isso. Será que não está na hora da gente parar para dar um pouco mais de atenção para esse fenômeno? Porque é tão repetido que é improvável que não tenha um fundamento de verdade, porque são diversas culturas em diferentes tempos. Então, ele levanta a hipótese do questionamento pela intensidade com que esse pensamento volta e volta e volta no ideário da humanidade, do Ocidente, do Oriente, o tempo todo esse fenômeno retorna entre nós. Mas, sim,
Entre os grandes estudiosos alemães, nós temos aí, em destaque, a figura de Immanuel Kant, né? Ele é, na verdade, muito conhecido fora do ambiente espírita, como sendo um dos maiores pensadores alemães do século XIX. Né? Hegel, Schopenhauer, Kant teriam sido os grandes representantes do pensamento, Nietzsche também, grandes pensadores alemães do século XIX. E ele não passa distante dessa discussão, ou seja, ele também se debruça sobre o fenômeno espírita, ou seja, ele não foi alheio às pesquisas que aconteciam nesse período e traz também a sua contribuição para o entendimento dessa questão, né, com as falas que ele trouxe para nós sobre este assunto. É isso, tem uma frase dele que eu acho que me resume a personalidade dele e a proposta, né, do trabalho dele dentro do âmbito da filosofia. Eu separei essa frase aqui, estou postando a minha colinha aqui. O Kant fala, meus amigos, a seguinte pérola. Vejam isso. O céu estrelado acima de mim é a lei moral dentro de mim. Vou repetir. O céu estrelado acima de mim é a lei moral dentro de mim. Um filósofo do século XIX, já com essa sensibilidade, já com essa estrutura de pensamento sensível, de se enxergar como um filho de Deus, porque sim, Kant acreditava em Deus, como parte desse todo universal, como parte dessa unidade divina. É muito bacana, né, Lara? Ele vai deixar esse contributo em cima das discussões em função da leitura espiritual que ele poderia dar a tudo isso, sem que necessariamente ele tenha sido um partícipe dos fenômenos, mas o pensamento da ideia da imortalidade estava no ar. Ele é um filósofo de um período que é anterior às pesquisas, mas que é um filósofo de uma época em que os questionamentos sobre a imortalidade eles estavam colocados. Então, havia muitas pesquisas feitas no século XIX. Kant, eu conheço do Kant uma frase que eu aprendi, né, do pensamento dele, que é assim: se você quer saber se você está certo, generalize seu comportamento. Isso. Se generalizando o que você faz, o mundo fica melhor, é porque é bom. Se todo mundo fizer o que você faz e ficar pior, é porque o que você faz não é bom. Então, utilize isso como regra da sua conduta. E ele era extremamente sistemático. Kant teve uma vida extremamente regrada, viveu sempre no mesmo lugar, o cachorro dele levava para passear sempre no mesmo horário, ele era muito metódico. E moralizado, né, Lara? Porque ele procurou buscar justamente um modelo ético independente de qualquer justificação religiosa. Sim. Ele era realmente um homem além do tempo, porque, como você nos falou na abertura, tanto os filósofos quanto os cientistas eles estavam muito marcados, né, pela rejeição, que dá para entender o porquê, de um pensamento religioso, né, porque a postura medieval religiosa, né, marcou muito, né, a Europa como um todo. Então, Kant ele era um crítico, ele era digamos assim, filosoficamente colocando, ele era até um antagonista do pensamento religioso medieval, né, e que a Igreja perpetuava ainda até o século XIX, e ele se colocava contra. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia dentro dele justamente isso que eu sublinhei antes, esse sentimento de religiosidade, dessa conexão do homem com Deus. Ele tinha isso muito com ele, né? É uma espiritualidade sem religião. Isso,
sem religião. E aí ele sempre falava que o homem poderia e deveria se basear sempre na sua capacidade de julgar o seu olhar de mundo, né? A sua capacidade de interagir com o mundo, a sua capacidade de ler o mundo dentro desse processo de filiação divina. Então, eu acho muito bacana quando um cientista, quando um filósofo, ele traz esse pano de fundo, né, como base para a estruturação do seu pensamento, dizendo, olha, você, indivíduo, você tem potencialidades, você tem capacidades, e você pode exercitar as suas potencialidades e as suas capacidades, porque você é um filho de Deus. Então, exercita isso. Então, Kant também traduzia aquilo que o século XIX inaugurava, que é essa questão humanista, né? O iluminismo se baseou nisso. Sim. Como fonte inspiradora para o movimento subsequente que foi o humanismo. Então, é o homem no centro, né? Novamente, no centro das potencialidades, no centro do ser na vida. Muito, muito interessante. Ele deixa uma contribuição muito, muito legal de tudo isso. Nós temos também um outro pesquisador alemão, a gente até comentou um pouco dele quando estava vendo os franceses, porque ele tem uma conexão também com a França pelos professores dele, que eram franceses, então ele passou um tempo na França, deixou um contributo na França, então até falamos um pouco dele quando estávamos falando sobre os grandes sábios franceses que se interessaram pelo fenômeno espírita, que é o Notzing. Esse específico pesquisador, ele se ocupou fundamentalmente das questões de materialização. Eles nem todos ocupavam-se das mesmas coisas, mas Notzing era muito ligado aos fenômenos da ectoplasmia, da materialização em si. E vários livros que ele publicou são todos ligados à questão dos fenômenos que ele observou em diversas oportunidades, com médiuns diferentes acerca dessa questão. Imagine essa experiência que você teve aí no lar de Frei Luiz, colocado num livro, você relatando, eu estive na sala, aconteceu comigo isso, eu vi. É isso que esses caras fazem. Eles relatam as experiências dele. Se ninguém... Quem gostava de falar isso era Charles Richer. Ninguém fez o que eu fiz, ninguém experimentou o que eu experimentei e ninguém viu as coisas que eu vi. Então, não dá para discutir comigo. Não discuta, porque você não viu o que eu vi. Você não fez o que eu fiz. Eu tenho 40 anos mexendo com isso, não dá para você querer se comparar. Não tem. Não discuta se você nunca experimentou fazer as coisas que eu pratiquei. Então, eles vêm em relatos, olha, eu vi acontecer, esse fenômeno se deu na minha frente. Você falando dessas materializações, do médico fazendo a materialização, falando da cruz dos cátaros que apareceu para você aí durante a reunião, isso é uma coisa espetacular, né? Esse trabalho que o professor Severino estava contando, do dedo que passava e ficava todo luminescente, passava na toalha, os processos de cura lá, os médicos, eles não se materializam, mas a operação se materializa. Não sei se eu estou sendo claro. A pessoa vai para a câmara, não existe a materialização de um médium, do médico operando, não tem, mas a pessoa sente a ação e quando ela vai no médico, ela diz, olha, tem uma corte aqui, alguém seccionou, tirou, olha, você tinha um tumor, está aqui a radiografia anterior, agora ele não está dentro, não sei o que houve, mas ele desapareceu, e eu vejo uma sutura, você operou? Não operei, mas ele sumiu daqui, tem marcas de intervenção. Então, não é um fenômeno que você vê um médico fisicamente no ambiente, mas a ação no corpo do chamado paciente, ela se opera. É uma coisa assim fantástica que ocorre também nesse processo. E o Notzing, ele trabalhava exatamente nesse tipo de fenômeno, os fenômenos de materialização.
usava muito os conhecimentos dele que ele tinha para fazer, fez muitas obras e ele era muito chato do ponto de vista técnico. Ele, quando fazia os seus experimentos, chamava uma quantidade grande de outros pesquisadores para que, junto com ele, atestassem os fenômenos que ele estava vendo. E aí, quando ele faz os seus laudos, você vai ver um número bastante significativo de outros pesquisadores doutores com nomes notáveis, alguns que são menos conhecidos de nós, outros que são bastante conhecidos, mas que estiveram presentes atestando que foram testemunhas dos fenômenos mediúnicos que ele teve a oportunidade de fazer. Ele tem alguns laudos que têm até 53 nomes de pessoas notáveis que teriam assinado junto com ele a veracidade dos fenômenos de materialização que ele tinha participado. E aí assim, incrível os fenômenos que ele se dedicou e com os quais ele escreveu as obras. Se você escrevesse um desse aí, Cris, já dava para fazer um livro com as materializações no Centro Espírita Frei Luiz. Olha aí. É isso. E sem falar, né, Elahá, que esses notáveis sábios desse momento, do século XIX, entre eles tínhamos também muitos nobres, né, pessoas com títulos nobiliárquicos que tinham, inclusive, condição de financiar, né, de custear os experimentos. Então, a gente vai ter barões, né, barões, condes, ajudando nesse processo, ajudando e custeando os processos investigativos. Eu estou procurando aqui, mas não estou achando o nome dele, mas é um barão que tinha e que fez desfilar pelo seu gabinete inúmeros cientistas, a convite dele, para participarem das experimentações. Então, eles eram verdadeiros... Caldupré. Isso. Caldupré. Eles eram mecenas desse processo investigativo, né? Não só mecenas de artes, como também num processo espiritual. Estudou na França também, tá? Isso. Estudou na França. Andou pela França e tinha como parceiro, daqui a pouco a gente vai ver, se Deus assim permitir, o César Lombroso era parceiro dele, o Schiaparelli. Schiaparelli era um astrônomo que foi quem descobriu uns canais no planeta Marte. Ele botou uma luneta lá para Marte e viu uns canais, e esses canais deram uma confusão danada na época, porque foram interpretados como uma intervenção inteligente, era a prova de vida em Marte, e isso os canais de Schiaparelli até hoje são comentados como possíveis, né, sinais de vida no outro planeta. Também Charles Richet acompanhava e Alexander Aksakov. Esses caras faziam parte das pesquisas. Eles fizeram umas experiências em Milão, no finalzinho do século XIX, e esse período, médios importantes daquela época, né? Nós tivemos uma grande médium na Itália, que era a Eusápia Paladino, e esses caras viraram Eusápia do avesso. E as experiências de Milão vão nos oferecer muitas informações interessantes sobre o que acontecia quando esses homens de gênio se reuniam, pegavam um médium realmente de grande poder mediúnico e vamos fazer a investigação e vamos relatar aquilo que nós estamos conseguindo ver, dando assim mais credibilidade para os fenômenos observados. É muito impressionante o material que eles produziam, né? E é uma coisa que, falando agora desses médiums, né, a quem a gente quer render homenagens também, desses médiums que eram verdadeiras ferramentas dentro desse processo de trabalho para esses cientistas. E aí você já deve ter falado com Ivana lindamente, Elahá, sobre William Crookes e a médium Florence Cook, né, que tem um legado imenso. Nós temos no livro, afinal, quem somos, um capítulo inteiro para falar sobre Kate King. Isso. Né?
que são os fenômenos. É um fenômeno fora da caixinha. Fora da caixinha. Mas em relação a esses médiums, a única coisa que eu reparei de curioso no capítulo, sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha, né? Pode ser erro de edição? Pode ser erro de edição. Mas eu não sei se você reparou isso, Elahá. Quando o Pedro Granja fala de Florence Cook, ele não fala Florence Cook, ele fala Florence Fox. Nesse capítulo. Eu não vi. Você reparou? Eu falei, peraí, ele tá misturando as coisas. As irmãs Fox foi lá nos Estados Unidos e agora a gente está na Europa no século XIX, não mais no século XVIII, na América. Olha, mas será que isso passou batido pelo editor? Minha edição aqui é Florence Cook. Você está na página 238? Não, na minha, cedida amorosamente por um grande amigo, olha aqui, ó, olha a minha aqui, de um senhor chamado Jorge Elahá. A minha edição, Elahá, tá como Florence Fox. Só que agora eu não vou achar em que página eu li isso. Mas a Fox. Então, sei lá por quê. Olha, eu andei digitando esse livro porque ele não edita mais. E junto com a moça que estava me ajudando, ainda está me ajudando na digitação, porque ela é feita devagarinho, nós encontramos alguns erros e nos achamos no direito de corrigir. Por exemplo, então, esse é um deles, né? Porque está Florence tem Fox. um pedaço em que diz assim, que a gente corrigiu. As profecias de Israel diziam que o Messias entraria em Jerusalém montado num juramento. Aí você não é juramento, é um jumento. Um jumento. Aí nós fomos e corrigimos. Nós corrigimos umas 2 ou 3 palavras e eu sozinho tomei a decisão de corrigir uma outra coisa, que era o nome de Krishna, que estava escrito com C. Estava escrito Krishna. Aí eu digo, não, eu vou mudar. Eu vou me dar o direito de mudar. Eu botei Krishna. Krishna. Elahá, eu vou te contar uma novidade que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec diz, muito comumente são os espíritos que vos dirigem. São os espíritos que vos dirigem. Então, eu estou achando que tem aí um copyright chamado Pedro Granja te assistindo nessa revisão do livro. Com certeza, não tenha dúvida. Não, eu estou me dando o direito. Eu até conversei com o pessoal, dizendo assim, olha, eu estou fazendo, e eu troquei algumas palavrinhas que eu achei que não estavam, que estava errado no texto, quando digitou, 2 ou 3, que a gente percebe claramente que tem uma que era tempo, estava escrito templo. Aí eu digo, não, aqui não é templo, é tempo. E também vírgulas, eu tenho trocado algumas vírgulas de posição, porque o Word diz, não, aqui tem uma vírgula, tal. Ele não colocou. Mas eu tenho preservado até as expressões que ele usa, que o Word quer tirar, como, por exemplo, o Word ele diz assim, e também, aí não, e também não, é e pronto, não tem e também. Aí essas coisas eu deixei, porque é do estilo do autor, eu não mexi. Mas a gente está devagarinho fazendo. Estou fazendo bem bonitinho para quando terminar, ficar pronto para a edição. Aí vai ficar bem legal. Vamos ver o que vai dar. Inclusive, estamos no capítulo 14, tá? Nós estamos exatamente nesse capítulo. Só que nós já passamos de onde estamos. Eu estou nos franceses. Então, daqui para frente, tudo é novidade, não foi ainda mexido por nós. Mas a gente vai terminar. Uma hora termina. Vai dar certo. Vai dar certo. A nossa vibração aí. Elahá, vamos seguir, então. Como é que a gente está com o nosso tempo de produção? Tem algumas perguntas aqui. Mas eu não sei se... Vamos ver as perguntas, então, antes da gente avançar. Olha aqui, Mazé Guerbas, grande Mazé. Onde andam os nossos médiuns de efeitos físicos da atualidade? Será que são tão anônimos? Conhecido só o Álvaro, né? Nosso querido Álvaro. Quer dizer, conhecido pelo nosso grupo, né? Digamos assim. Mas o que você acha, Elahá? Olha, eu diria o seguinte, que no passado, como bem lembrou a Cris,
era necessária uma mediunidade bem impactante para que o mundo científico materialista se voltasse para isso. Se nós iniciássemos o espiritismo por mediunidades de efeitos inteligentes, isso poderia ser analisado como sendo uma coisa menos científica e poderia ter tido um impacto menor. Foi importante que, nesse período, os efeitos físicos fossem o carro-chefe das manifestações. Depois, nós modificamos isso por uma mensagem que seria muito mais consoladora, que é a mensagem que advém das comunicações inteligentes. E hoje, no momento atual que a gente vive, nós temos a reedição dos fenômenos de efeitos físicos dentro de um contexto diferente. Quem são hoje os fenômenos que, mesmo sendo fenômenos da esfera dos fenômenos inteligentes, são equiparáveis aos fenômenos de efeitos físicos? Porque a materialização ela era impactante do ponto de vista estético. Oh, meu Deus, é verdade, cortou uma mecha de cabelo, fez isso, fez aquilo, soprou na água de barita, mas não ia além disso. E a mediunidade de efeitos inteligentes ela é extremamente consoladora. Essa é legal. Então, os espíritos encontraram uma brecha para encontrar um fenômeno extremamente forte, extremamente impactante, mas que nem por isso deixa de ser consolador. Chama-se cartas consoladoras. Então, as cartas consoladoras de hoje, elas cumprem o papel de poderem ser investigadas cientificamente, porque tem a grafologia. Isso. Grafoscopia, que pega e compara a assinatura, e tem os detalhes das cartas que não são possíveis de ter, não é? Outro dia eu estava vendo uma carta consoladora que o rapaz escreveu para a mãe, ele dizia assim: fique calma, dona mãe. Ele chamava a mãe dele de dona mãe. Quando ele chama, na leitura, o médium lê e diz: fique calma, dona mãe. Aí ela cai assim: é meu filho, porque não é uma expressão usual você chamar a mãe de dona mãe. Dona mãe. E aí era a maneira que ele usou para fazer uma espécie de carimbo que a mensagem era dele. Esses detalhes, eu estou, inclusive, neste momento, na casa de grandes amigos que tiveram essa experiência de cartas consoladoras de um filho que teria sofrido um acidente de trânsito. E eu já tive acesso, já me deram as cartas para ler. É de uma precisão, de uma nitidez, o nome das pessoas, o nome dos parentes, dos desencarnados, dos encarnados, do fenômeno do acidente que ele teria desencarnado, uma coisa extremamente emocionante. E aí a irmã, conversando com a irmã sabe a carta de cor. Aí eu falando com ela dizia, e ela completava os parágrafos, porque eles já leram tanto, eles leram e releram tantas vezes que essa carta agora ela já é um texto gravado na memória. Eles têm gráfica, então eles depois pegaram as cartas, imprimiram, junto com o exame grafotécnico da assinatura, e espalharam na cidade. Até hoje, de vez em quando eles imprimem uma quantidade grande e espalham nos centros espíritas as duas cartas do menino e a história dele. É uma coisa maravilhosa, né? Então, na atualidade, Mazé, os médiuns de efeitos físicos, eles perderam a sua prevalência porque existem outras mensagens que podem ser mais consoladoras do que simplesmente a materialização. A psicografia pode fazer muito mais. Eu diria para você que se Chico Xavier tivesse apenas materializado, ele não teria conseguido fazer o que ele fez em termos de mudança de vida. Então, a instrução ela é mais interessante. Agora, para socorrer a humanidade nas suas dúvidas, na sua descrença, aí as cartas consoladoras, cumprem um papel maravilhoso nesse sentido, né? É verdade. E aí, Elahá, tem uma outra pergunta aqui, né? Foi mencionado um comentário.
foi mencionado sobre magnetismo. Esse magnetismo é aquele mesmo estudado pela academia? Não. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Então, a gente, quando faz engenharia eletrônica, a gente tem que estudar magnetismo, eletromagnetismo, corrente alternada, corrente contínua, formação de eletroímã e campos magnéticos, essa coisa toda. E esse magnetismo que a gente estuda na academia é o campo magnético formado especificamente pelo processo de indução feito pelos elétrons que provocam as ondas, etc. O fenômeno de magnetismo que nós estamos falando aqui é um outro. É o magnetismo humano, ou o magnetismo dos vivos, que foi estudado por um outro pesquisador, que não é o magnetismo do século XIX, de Max Planck, de Faraday, de Volt, de Ampère, de Watts, desses homens que estudavam a parte referente à eletricidade e o eletromagnetismo. Não. É o magnetismo da transferência de energias. Quem estudou isso de maneira bastante satisfatória foi Mesmer, que estudava a possibilidade de que a energia dos vivos fosse transmitida entre vivos, que é aquilo que hoje a gente chama de passe. Então, o magnetismo foi um estudo. Kardec estudou o magnetismo antes e depois levou esse tipo de prática para a prática espírita. Então, é diferente, tá? É o magnetismo no sentido da transmissão de energias de alguém para outro alguém, geralmente entre humanos, né? E aí, ela, só trazendo uma curiosidade nesse aspecto também, aliás, recomendação para que vocês assistam esse material. A gente falou aqui da Florence Cook, né, com as investigações do William Crookes. Então, nós temos uma produção audiovisual em homenagem a eles, Flores do Evangelho, que vai contar toda essa relação deles, de ambos, como é que foi construída essa equipe de trabalho, enfim, está lá, Flores do Evangelho, Florence Cook. E também em outra Flores do Evangelho, onde a gente faz uma homenagem a Amélie Boudet, a gente resgata um pouco a intimidade do casal, né, Rivaio. E a gente se baseou em cartas pesquisadas pelo Charles Kempf, que é, né, um estudioso espírita do movimento espírita europeu. E o Charles Kempf, ele traz para a gente, né, a recuperação de uma carta trocada entre os sogros de Kardec com o próprio codificador, quando a esposa Amélie e uma suposta filhinha do casal, a filha adotiva do casal, estava passando uma temporada nos arredores de Paris, porque ela precisava se recuperar. Ela passava por um problema muito delicado de saúde, a filhinha de 6 anos. E 6 anos. 6 anos. Eu agora me esqueci do nome da menina, mas muito provavelmente foi uma criança adotada pelo casal Rivaio. E aí Kardec troca nessa carta informações perguntando sobre a criança, né? E Kardec diz, isso que é interessante, diz que ele já encaminhou um fio de cabelo da menina para um conceituado magnetizador da época, para que ele pudesse atuar com o magnetismo em relação ao processo de cura da menina. Kardec busca esse processo de auxílio através do que se conhecia à época como prática do mesmerismo, que vem justamente de Mesmer, né? Então, são curiosidades. Quando a gente se debruça sobre a biografia do casal, a gente vai descobrindo, e descobre através desses documentos, dessas cartas, né? Não se pode bater o martelo, é verídico, mas existem documentos que indicam que Kardec também buscou a cura da sua filhinha de lepra do coração através do magnetismo. Magnetizador, interessante, né?
Luíse seria filha adotiva de Kardec, segundo esse documento, essa carta. A Ivana tem um presente para você aí. Então eu quero. Mas quem tem que ganhar presente é você, que faz aniversário amanhã, mas quero receber o presente. Não, mas tem um presente aí. Cadê o presente da Cris, Ivana? Ah, meu Deus. Cadê o presente? Bota para nós o presente aí dela. Aê! Aí, esse que é o grande símbolo. Bem bacana, é isso, Ivana, obrigada. É isso aí. Agora vocês imaginem isso em materialização luminescente, verde. Imagina, eu me derramei em lágrimas. Ela estava materializada só a cruz, ela não estava em nada, ela estava como se fosse só a cruz. Não, ela estava. O que antes me parecia ser uma lanterna de mão, aquela lanterna, né, que as pessoas usavam na Idade Medieval, lamparina, né, lanterna, a óleo, né? Ela se transformou numa tabuleta de madeira, uma madeira rústica, e é como se tivesse talhado na madeira, o sulco dessa madeira estava talhada, essa cruz, cátara. Obrigada, Ivana. E dentro do sulco desse talhado aparecia luz verde, formando a cruz. Interessante que ela tem 4 pontas todas iguais, e em cada ponta tem 3 bolinhas. Em boa matemática, 4 vezes 3, 12, né? Os 12 apóstolos. Muito legal. Muito legal. Olha aqui, Elahá, antes da gente voltar para as perguntas, deixa eu aproveitar o gancho da pergunta da Mazé para falar, né, do porquê da não mais frequência das materializações como objeto principal aí de desenvolvimento da mediunidade e do contato com o plano espiritual. Eu resgatei aqui da mesma revista espírita, aliás, do mesmo texto do pensamento de Kardec que eu trouxe, sobre os assinantes da revista espírita, ele fala sobre o processo de propagação do espiritismo. E como bom pedagogo que foi, ele classifica esse processo de propagação do espiritismo em 4 fases. Está lá, Revista Espírita, setembro de 1858. A primeira fase, minha gente, o da curiosidade, no qual os espíritos batedores representaram o papel principal, visando chamar a atenção e preparar os caminhos. Então, a gente pode entender espíritos batedores, espíritos participantes de todo esse processo de materializações, de efeitos físicos, ou seja, daquele momento da invasão organizada, que chamava a nossa atenção para a existência do plano espiritual. Depois, Kardec elenca um segundo momento, que é o momento da observação, no qual entramos e que também pode ser chamado, no qual entramos quando? No século XIX, e que também pode ser chamado de período filosófico. O espiritismo ele é aprofundado e se depura, como Elahá falou, não mais aquilo que impressiona aos olhos, mas aquilo que consola nessa inter-relação existencial entre os 2 planos da vida. Tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. É exatamente isso que a gente está navegando hoje aqui, esse segundo período. Virão a seguir, e aí o nosso codificador faz, né, como bom profeta, ele faz a projeção do futuro. Virão a seguir o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. Somos ou não o movimento espírita? Somos ou não espíritas com uma prática realizada, com uma prática reconhecida? Esse período da admissão nós já vivenciamos hoje. Mas existe um último momento, e esse último momento está inscrito no nosso dever de casa. Projeta Kardec, o 4º período, o período de influência sobre a ordem social. Então, sob a influência dessas ideias,
as ideias libertadoras, as ideias consoladoras do Espiritismo, a humanidade conquistará um novo perfil moral. Essa influência, ela é, desde já, individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Belíssimo texto do nosso codificador na Revista Espírita, 1858. Tá bom. Ele faria um texto depois na Revista Espírita de dezembro de 63, em que ele vai falar de 6 fases. A fase da curiosidade, a fase filosófica, o período das lutas, que era dos detratores, o 4º período, que é o religioso, o 5º período, que seria o período intermediário, que seria a saída do religioso para uma nova etapa, que quando ele acontecesse, nós daríamos nome a ele, e eu acho que a gente está vivendo esse 5º período, eu dou o nome de espiritismo reflexivo, que é um espiritismo mais voltado para a mudança interior, mais ligado para o autoconhecimento, mais psicológico, sei lá como é que posso chamar. E a última fase, que Kardec diz que é o término, que é o período da regeneração social, no qual ele assume o papel de ditar as normas na sociedade, não como religião, mas pelo entendimento do sentido da vida. Uma sociedade muito mais ética. Eu queria responder uma pergunta que a Terezinha Soares fez aqui, às 22h36. Vai lá, meu amigo. A pergunta é a seguinte: nós teremos acesso a essa edição que o Elahá está cuidando com tanto zelo e amor? Sim, ela está no link desta live, inclusive. Mas eu vou mandar para a Cris, que eu acho que já deve estar um pouquinho mais adiantado o texto. Tá bom, a gente renova. O que é que você prefere? Que eu mande o texto ou você quer o link do texto? O que é mais conveniente para você? O texto, né? O texto. Tá. Que aí você põe lá no Drive e faz o apontamento. Beleza, vou mandar para você. Assim que a live acabar, o link a gente vai colocar na descrição o link quando clicar. Só que é o seguinte, só está até o capítulo 14 e até a metade. Não vão se empolgar de querer que vão achar tudo, que não vai. Está só até um certo ponto lá. Vamos ter paciência. Estou velhinho, devagar. Muito bom. Muito bem. Que temos? Acho que a gente pode deixar os italianos para a próxima, hein? Isso, porque é tão gostoso poder falar desse período, né? Não só recuperar essas biografias, mas principalmente se trata de biografias, se trata de legados, né? E a gente pode falar mais sobre esses legados mais para frente também. Com mais tranquilidade e abordando isso. mais serenidade, né? Ivana, você volta para nos brindar com a sua presença ou não? Claro! Ela volta! Ela! Estou aqui nos bastidores, gente, acompanhando tudo. Que estudo gostoso. O Elahá, a Cris trouxe umas revelações aqui fantásticas, hein? Nossa Senhora! Muito legal. Muito bom. É isso por hoje, pessoal? Estamos finalizando, né? Acho que sim. Muito bem, gente. Vamos terminar com música? Vamos embora. Um beijo, então, feliz aniversário! Elahá, a gente passou essa música um dia e o pessoal gostou demais. Eu vou repetir em sua homenagem pelo seu aniversário, que é uma música linda do nosso querido Moacir Camargo, tá? Cantada pelo Coral Vida e Luz. Ficou lindíssima, gente. Beijo para todos. Boa semana. Até a próxima.
a terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos flores.